Conversamos hoje no GND One on One com Karen Cohen, diretora da JobsBet, empresa pioneira e focada em recursos humanos na área da e-game. Como vai, Karen? Olá, muito prazer. Tô ótima, obrigada. Tô ótima. Antes de mais nada, eu queria que você contasse para os nossos seguidores com que objetivos nasceu a JobsBet. O objetivo foi facilitar a entrada de empresas estrangeiras no Brasil e ganhar velocidade na contratação, já selecionando bons profissionais adequados, com inglês, com experiência, e aproveitar a fase do licenciamento para justamente ser essa força dessas empresas que estão querendo vir para o Brasil. E realmente a gente fez isso com tanto sucesso, com tanta destreza, que hoje a gente faz até internacionalmente vagas. Mas no Brasil a gente já entrevistou mais de 2.000 pessoas que são de iGaming especificamente. A gente já selecionou o nível delas de inglês, já tem um background, já fez testes. Então, o que que acontece? A empresa no exterior, ela se sente muito mais segura de contratar profissionais brasileiros, que era uma das regras para poder atuar no Brasil, com uma empresa que já fez esse trabalho para ela, já viu o compliance dos funcionários, que já testou o inglês, que já selecionou, já viu se tem qualquer processo criminal. Então foi espetacular, porque a gente viu que a gente facilitou muito, muito, muito a vida dessas empresas. Que o Brasil é um país, é um novo mercado, é um mercado que alguns países europeus, alguns países do exterior é, chegaram tateando, mas conhecendo a JobsBet, eu falei assim, "Ah, me sinto seguro, eu vou contratar aqui." Então, assim, essa segurança firmou a JobsBet no Brasil e agora até no mundo. E como o RH se adapta a tantas mudanças regulatórias no setor de iGaming? E como isso impacta o recrutamento? Olha, a gente tem que acompanhar diariamente. A gente tem algumas posições de compliance, algumas posições de marketing. Então, assim, o recrutamento e seleção tem que ser para aquele profissional que está toda hora com o dedo na tomada, escutando as notícias, acompanhando o que está acontecendo em Brasília, entendendo quais são as mudanças. Então, assim, essa parte de compliance, AML, KYC, o que está mudando, quais são as novas regras, nada é igual. Tudo está em tanta constante mudança. Eu já fiz vários outros mercados, mercado de saúde, financeiro. O iGaming é o mais eletrizante, é onde assim cada semana tem uma grande novidade, você tem que ir acompanhando e trazendo profissionais que estão no mesmo ritmo para chegar já plugado. Não existe assim, ah, o timing, a velocidade é muito alta dentro do iGaming. E quais são Então, as assim, a posições, gente tem que se adaptar, realmente estar dentro do que está acontecendo, escutando as mudanças. e quais são as posições, vamos dizer, consideradas mais críticas para o nosso negócio de iGaming? E como é que vocês priorizam essas contratações? Legal. Business Intelligence, fraude, área de pagamento, CRM, tráfego pago, trading, odds. São algumas posições que mais afetam, uma das mais valorizadas, porque hoje a briga é de market share, né? As empresas que tiveram a licença agora estão brigando por market share aqui no Brasil. E assim, a gente cava muito, a gente aprofunda muito. Não adianta ser bom mais, tem que ser o melhor. E é por isso que a Jobs ainda entra com treinamento. Porque eu acho que assim, esse profissional tem que ser um profissional inquieto, um profissional que está em constante treinamento. É aquele que, tudo bem, ele aprendeu CRM, mas quais são as novas ferramentas? E uma das coisas bonitas que nós fazemos, a gente viaja para o exterior, a JobsBet, os profissionais da JobsBet, entende dentro dos eventos e das feiras quais são as novas tendências que virão e a gente antecipa tudo isso, a gente antecipa os treinamentos, a gente antecipa o perfil do profissional. Então, dentro da nossa seleção, vem uma coisa muito lapidada, vem uma coisa muito suave para quando a empresa pegar, falar assim: olha, encaixou direitinho, era isso que eu precisava. E se falta qualquer coisa,
a gente acopla, a gente acrescenta, porque às vezes você vê profissionais muito, muito bons e às vezes falta algum tipo de treinamento, às vezes falta alguma fortificação em algum ponto. A gente ajuda também com isso. Especialmente profissionais de tecnologia também, Gildo. Às vezes, aquela pessoa, porque você tem que ver tanto soft skills como hard skills. Às vezes a pessoa está muito super engajada, tem brilho nos olhos, tal, sabe, mas faltou aquele pedacinho. Então, esse pedacinho que falta, você não precisa descartar a pessoa. Dá para treinar, dá para desenvolver, dá para ajudar. A gente tem o Jobs Academy também, que é uma plataforma virtual que ajuda em treinamentos. Isso é um grande diferencial. Quer dizer, Gildo, só para resumir, olha que interessante, não é só recrutamento e seleção. Isso é muito nível um. A gente faz recrutamento e seleção, a gente treina, a gente checa. A gente verifica se aquele profissional está performando do jeito que deveria, se está ótimo, se não está, o que que falta, se ele está nível 7, o que que falta para ele chegar no 10, o que que a gente pode dar para ele chegar no potencial dele. E é sobre isso, é sobre superação, eu acho. Bom, existe, obviamente, no momento de contratação, claro, uma análise da capacitação profissional do candidato, como você mesmo falou agora há pouco, a questão do idioma e tal. Mas que competências comportamentais vocês mais valorizam para esses profissionais que vivem num ambiente de alta pressão, com operações, live trading, quer dizer, com tanta dinâmica que é o setor? Gildo, excelente pergunta. Porque o profissional tem que, hoje, assim, tem que ter primeiro um mindset positivo, tem que ser uma pessoa positiva para frente. A gente está nadando contra uma resistência muito difícil. A gente sabe dos pontos do governo, a gente sabe dos pontos tributários, a gente sabe. O profissional de iGaming tem que ter um nível de resistência, um nível de amor pelo que faz. Não é qualquer profissional, é aquele que está totalmente plugado, é aquele que não é um profissional que trabalha das 9 às 6. Não é aquele que está toda hora escutando, que está em eventos, que traz o marido ou a esposa para participar dos eventos. Então, assim, em primeiro lugar, resiliência. Tem que ter muita calma, tem que escutar bastante, tem que ter a leitura do que está acontecendo, tem que se informar. Mas aquele brilho nos olhos que você tem que ter em outras indústrias, nessa você multiplica por 10. Porque se você não tem paixão pelo que você faz, você não é do iGaming. Porque tem que ser ultra apaixonado pelo seu trabalho. Eu acho que assim, é um trabalho super eletrizante, é eletrizante assim. Ou você ama ou não é para você e acreditar nele, porque você tem muitas barreiras. Infelizmente, a gente tem que rebater muitas críticas, tem que rebater muitos conflitos. É um mercado que está super em luta com o market share, assim, assim, as empresas estão entrando firme. É saber fazer seu bom trabalho com muito amor, com muito respeito, com muita resiliência, aguentando até assim, dentro de uma mesma empresa. Às vezes pode ter conflito, pode ter opiniões diferentes, tem que respeitar a opinião do outro. Eu acho que respeito é fundamental. Ninguém é dono da verdade, cada um tem uma versão, cada um tem uma. Assim, esse respeito entre as empresas, dentro da empresa, mas também entre competidores, porque o que eu mais escutei falar, que eu até admiro, que na hora, agora a gente está no momento de consagrar o iGaming no Brasil. Significou o quê? Que agora, mesmo competidores, empresas que estão competindo por market share, elas vão ter que se ajudar para o mercado vingar, se fortalecer, consagrar e crescer cada vez mais no Brasil. O Brasil já é um dos mercados, para não falar o mercado regulado mais firme do mundo. O Brasil é gigante, olha a nossa população, olha o estilo brasileiro de querer ser alegre, o jogo entretenimento, o jogo saudável. Isso que a gente tem que vender. Então, assim, as empresas concorrentes têm que falar assim, ó, agora vamos nos juntar, firmar o mercado
e depois brigar de uma forma saudável, de uma forma bonita, né? E é isso. E qual que é o maior desafio, então, atualmente, para atrair tanto talentos especializados em iGame no Brasil quanto internacionalmente? O maior desafio é achar o profissional certo. Um deles, assim, realmente o inglês está impactando bastante, porque às vezes você vê um profissional excelente. Quantas vezes isso acontece? Recentemente eu estava fazendo uma vaga financeira, Financial Controller. Profissionais magníficos, mas não se prepararam no inglês. Mas como ele vai conversar com o gestor na Europa? Ah, eu ponho no. Não tem, eu ponho. Você vai ter que apresentar, mostrar relatório, você vai ter que falar, você não consegue colar. Então, o inglês é uma coisa que hoje para o brasileiro está impactando muito. E assim, deixa o meu recado para todos. Todo mundo hoje consegue aprender outra língua parando e estudando, e não precisa. Hoje, na minha época, precisava de professora particular. Hoje você tem sistemas no computador que você pega, você vai estudando 1, 2 horas por dia, a língua vai absorvendo. Você não fica perfeito, mas você fica bom. E assim, a língua é uma coisa que impacta bastante. E cada vez mais você continuar treinando, você continuar se desenvolvendo dentro da sua área. Se você é compliance, você não pode parar, você tem que estar escutando, ou que tá, toda hora tem boas lições, pessoas que vão falar, acompanhando o mercado, acompanhando o evento. Você ser visto pelas pessoas, você construir um marketing pessoal. Gildo, tão importante nesse mercado, você construir um marketing pessoal. Não é só a empresa que você trabalha, você é você, você se fez os cursos para estar onde você está, você. Então, assim, eu acho que esses são os desafios, não é de você entrar, você se manter e você criar boas parcerias. Por exemplo, ter bons amigos dentro do mercado, porque um ajuda o outro realmente. Você me deu um gancho agora para te perguntar uma outra coisa. Nós estamos falando em idioma, que realmente é um grande diferencial. Mas há outros aspectos, como o alinhamento cultural em equipes, vamos dizer, multiculturais e principalmente quando a gente pensa em profissionais da Europa, de toda a América Latina, da Ásia, que estão chegando no Brasil ou tratando de negócios com o mercado brasileiro de iGaming. Gildo, Como você tem você razão. vê isso? O brasileiro tem um perfil muito expansivo. Você tem total razão. O brasileiro, quantas vezes, o que que eu costumo fazer? Até antes da entrevista com o gestor, eu costumo treinar com o candidato. Por quê? O brasileiro é ligeiramente informal em alguns momentos, ou ele é muito comunicativo, ou ele é muito carismático, ou ele é muito. Mas quando você está numa entrevista de trabalho, às vezes você tem que ser sério, às vezes você tem que responder direto ao ponto. Às vezes, uma resposta curta de uma pessoa que mora no exterior pode soar agressiva, dura, que isso aqui não é nem agressiva nem dura, é uma forma de responder direto e reto. Então, assim, o brasileiro ele é muito mais emocional, não todos, mas a maior parte. Ele tem um perfil mais easygoing, mais carismático. Só que a gente vai tratar com algumas culturas que é direta e reta, onde é bom dia, vamos começar. Não precisa falar sobre o tempo, sobre política, sobre. Não, é direto e reto. Uma boa reunião demora 15 minutos. E o brasileiro não está acostumado, às vezes ele fica magoado. Ou se alguém vier fazer uma pergunta e simplesmente responder um não. O não aqui magoa. Tem que ser, até o brasileiro justifica o não. Não, não é possível por causa disso, disso e disso. O europeu, o asiático, não é não, acabou. Não tem mágoa, não tem tristeza, não tem choque. Não dá. Então, assim, ter esse alinhamento cultural, esse entendimento como é a cultura no exterior, os asiáticos são muito direto ao ponto, os europeus são direto ao ponto. Cada vez mais os bons profissionais não fazem um círculo para falar uma coisa, é sim ou não, é possível ou não é.
são números secos. A gente está cada vez mais ligados a metas, metas às vezes difíceis, às vezes desafiadoras, assim, você vai ser pressionado a isso. A empresa investiu para isso e ela vai te pressionar com direito, né? E como é que o RH mede a performance de profissionais em áreas que dependem 100% de resultado? Falando em tráfego pago, CRM, aquisição de usuários. Exatamente, o profissional ele entrega números. Então, o quanto ele vai crescer, o quanto ele vai trazer de lucratividade, o quanto. Então, assim, a gente tem que se acostumar a tratar de uma forma muito racional, muito numérica. É uma exigência, está tendo um investimento muito forte do exterior para o Brasil e a gente vai ter que responder com números também. E a gente chega lá, é só treinar mesmo, é só dar o melhor, é só ter as melhores ferramentas, é só trazer profissionais adequados para isso, né? Que já estão acostumados com isso. E qual que é a política da empresa para E evitar justamente e para detectar? isso, dá para criar KPIs e. Desculpa. Não, pode continuar, dá para criar KPIs. Pode continuar o seu raciocínio. Não, hoje em dia, a gente percebe que as grandes empresas já têm até KPIs para você medir o profissional. Então, tá tudo muito claro do que vai ser exigido, do que vai ser colocado. E esses profissionais que já, em geral, a JobsBet, e assim, acontece de algumas empresas quererem pessoas sem experiência. Mas isso, o que o mercado pede, o que as empresas no exterior, nesse primeiro momento, estão pedindo, nesse primeiro, segundo, terceiro ano, é pessoas já com experiência, porque já vão carregar uma grande pressão de desenvolver um bom mercado. E eles já sabem como funciona, já entendem o mercado, já sabem. Porque um profissional de CRM em outro CRM segmento é diferente de um profissional de CRM no iGaming. Então, assim, o profissional de CRM no iGaming tem esses KPIs, tem esse caminho para desenvolver. Então, assim, você perde menos tempo com aquele que já é do segmento. Nada contra treinar profissionais que querem vir para o mercado. Às vezes você tem alguém excepcional que pega rápido. Aí sim a gente dá o treinamento e essa pessoa rapidamente pega e desenvolve um bom trabalho. E como é que vocês encaminham, vamos dizer, o tema de detectar riscos internos na contratação de profissionais, especialmente aqueles que vão trabalhar em área de pagamentos, suporte, fraude? Boa pergunta. A JobsBet é muito cuidadosa com esse assunto. Por quê? A gente faz muito cargo de diretoria, cargo que é muito importante ter um passado limpo. Então, por exemplo, antecedentes criminais. Isso é uma coisa que a gente checa com muito detalhe. Então, essa pessoa, antes de ser levada para a empresa para fazer a entrevista, a gente já checou os antecedentes criminais. Processos trabalhistas é outro assunto que a gente cuida bastante dos processos trabalhistas. Se tem ou não tem. Se uma pessoa teve processos trabalhistas, é melhor. Você não vai recomendar uma pessoa que não está bem. Depois, qualquer coisa ligada à fraude, a gente faz muitas posições de empresas de que tem que cuidar toda dessa parte, assim, então é a índole do candidato, o passado do candidato, o histórico dele. Muitas vezes a gente até pede referências com o gestor dele. Se ele ainda está trabalhando, obviamente não, mas se ele já saiu, a gente pega algumas referências escritas e a gente conversa com o ex-gestor dele. Porque esse cuidado tem que ser muito minucioso, muito. E como é estruturado o onboarding para garantir que os novos colaboradores entendam de compliance, risco, jogo responsável, tecnologia?
Muitas vezes está chegando numa nova empresa e tem que se dar de frente com essas questões. Excelente pergunta. Esse é um diferencial muito grande aqui na JobsBet. A gente tem uma plataforma, o Academy Bet. A gente consegue, já aconteceu de nós fazermos 30 contratações para uma empresa que era emissora de TV. Então, a gente fez um onboarding, dá para fazer de forma virtual, a gente faz de forma presencial também, a gente tem uma equipe para fazer. Essa parte de treinamento, onboarding, a gente é muito forte. E como a gente come, bebe e dorme pensando em iGaming, a gente já conhece todo o processo. Se for para a área jurídica, a gente treina de forma. Se for para customer service, a gente faz o treinamento, vê o roteiro. Se for para a área de marketing, então. Essa parte a gente é muito, muito desenvolvido e isso é um apreço muito grande que as empresas têm com a gente, porque a gente chega já acelerado, assim, o profissional entra já com resultados bons por causa disso. Ele conhece a empresa, conhece o mercado, conhece, se precisar de algum treinamento, a gente dá de forma virtual e de forma presencial. É o cliente que escolhe. E agora, para encerrar, quem são os clientes da JobsBet? As empresas ou os profissionais? Queria que você traçasse um panorama de como equacionar esses dois lados da mesma moeda. Legal. A gente trata com as duas pontas. O cliente é a empresa que requisita o nosso serviço. E a gente tem um relacionamento magnífico com os candidatos de entender a fundo o momento da vida dele, o momento profissional, o que está acontecendo. Nosso relacionamento é muito bom, tanto com as empresas como com os candidatos. Mas é da empresa que a gente faz todo esse serviço e a gente vem mudar a vida desses candidatos. Porque em momentos desafiadores, em momentos que eles precisam de alguém, porque houveram alguns downsizings, onde muitos candidatos muito bons ficaram disponíveis no mercado. Então assim, a empresa ela é muito friendly, ela é muito do bem, ela é muito bem vista. E é por isso que ela cresce, porque da mesma forma que ela ajuda muito as empresas, algumas delas até terceirizam o RH para JobsBet. Na visão do candidato também, a empresa está viabilizando todo o futuro desse candidato. Ela está fazendo todo esse meio de campo sem cobrar o candidato. Então, assim, ela peça o serviço para a empresa e ajuda o candidato sem cobrar ele. E a gente percebe, Gildo, uma coisa linda, porque é tanta gratidão dos dois lados, a gente atende igualmente os dois lados, com o mesmo carinho. A gente não de segunda a sexta, das 9 às 6, não, a gente se entrega também. Quem está na JobsBet, a gente tem uma equipe grande aqui de marketing jurídico, os meus assistentes. Quem tá é porque ama, porque se ama pouco já não fica, porque assim é tão acelerado, é tão apaixonante que assim a gente cresce, cresce muito. A gente cresceu em Portugal, na Espanha, em Dubai, e tanto que assim chegaram a me perguntar, falaram assim, qual que é a origem da JobsBet? Eu falei, a JobsBet é do Brasil. Mas como é que ela está em Portugal, fazendo vagas para Portugal? Indo. Olha que bonito. É uma empresa brasileira que está recrutando para o exterior. Quer dizer, a gente tem esse potencial igualmente igual uma Pentásia, uma. A gente tem dentro do Brasil, nós somos uma empresa que a gente se orgulha por ser brasileiro. O que a gente faz? A gente faz com muito amor. Eu falo de amor porque, assim, somos RH, somos humanos e quem vai atender, quem vai fazer a empresa crescer são as pessoas. Então, assim, com muito amor, muita dedicação, porque eu realmente acredito no mercado de iGaming no Brasil e acho que a gente vai passar, sim, por essa resistência e vai ficar cada vez mais forte. O Brasil.
tem que se orgulhar disso, porque enquanto o Brasil é do agro, o Brasil é do carnaval, o Brasil é do futebol, mas o Brasil é do iGaming também. A gente tem excelentes profissionais. A gente sabe tratar com o entretenimento. O brasileiro adora entretenimento, ele adora jogar, ele adora apostar, ele adora. Nós brasileiros adoramos isso. Então, assim, vamos consagrar nosso mercado, vamos andar juntos. Parcerias são super bem-vindas. O importante é a gente consagrar o mercado, um contar com o outro, e eu quero que todos contem com a JobsBet, porque é com verdadeira paixão que a gente faz isso. Não é só sobre, é sobre a gente realmente fazer a diferença no mercado mundial, é pôr o Brasil lá em cima mesmo. A gente merece isso também, nesse segmento também. Perfeito, cara. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado pela entrevista para o Games Magazine Brasil. Desejo muito sucesso para a JobsBet, para os profissionais que se apresentarem e Ah, entregarem os currículos para vocês e muito mais ainda sucesso para as empresas clientes de vocês. Um forte abraço. um abraço, obrigada. Tudo de bom. Sucesso para nós.